pessoal, respondendo primeiro, boa noite. É uma felicidade ter vocês aqui, né, nessa volta ao presencial. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje com a leitura do Caminho, Verdade e Vida, mais propriamente do item Além Túmulo, que é o item 68. Ele diz assim: e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição e de escrúpulos, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis da definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submergeu-se o homem num sono indecifrável, até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para um inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo do julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função do aperfeiçoamento, e além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Irmão, então vamos à prece de abertura. Senhor, aqui estamos reunidos e agradecidos por essa oportunidade, que a sua luz e a luz dos bons espíritos se façam presente aqui, envolvendo cada uma das pessoas, reforçando as suas energias e ao mesmo tempo facilitando, através daquilo que a nossa amiga trará, novas diretrizes para a contínua ou o contínuo trabalho que é viver. Que possamos, nesses momentos, nos ligar com o amor, com a paz, com a tranquilidade e com o trabalho. Fique conosco, nos iluminando e aquecendo os nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos passar a palavra para a expositora de hoje, Andréia. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. É bom ver a casa aqui, pelo menos voltando aos poucos, né? Com o estudo. E hoje
pouco a respeito de uma coisa que está acontecendo no mundo e que está nos chamando a atenção. O que é que está acontecendo no mundo agora, nesse momento? Nós vamos falar sobre os conflitos no mundo, a guerra na visão espírita. Então, como é? O que a doutrina espírita fala para a gente com relação às guerras? E para iniciarmos, nós vamos fazer um questionamento para vocês pensarem, tá? Cada um pense aí com vocês, no seu íntimo, qual o sentimento que temos com relação às guerras? Como me sinto diante desse cenário? Por que a gente está perguntando? Porque algumas pessoas falam assim, né? Eu já ouvi falar que, ainda bem que não é aqui, né? É lá. Então é como se fosse alguma coisa assim, um sentimento de alívio, que não é com a gente. Um sentimento de falta de preocupação. Ah, não, o mundo é assim mesmo, existem guerras desde a época de Cristo, antes de Cristo já existia guerra, essa falta de preocupação. Então qual é o sentimento que nós temos com relação às guerras? É para a gente pensar um pouco. Será que eu já pensei? Será que eu já parei para pensar o que eu estou sentindo com relação a tudo isso que está acontecendo? Aí Kardec pergunta: o que impele o homem à guerra? O que impulsiona o homem à guerra? O que faz com que o homem queira guerrear? Eu trouxe um gráfico para que a gente possa pensar um pouco, tá? Quem discordar pode falar aí, pode levantar a mão e falar. E no centro de tudo está a guerra. E aí a gente vê o poder, que é o que impele o homem à guerra. O poder, a ganância, a vontade de ter mais, né? O ódio. O ódio foi um dos motivos que impulsionaram várias guerras durante muitos anos. O ódio daquele povo, o ódio daquela religião, o ódio é alguma coisa que impulsiona o homem à guerra. O egoísmo é aquela chaga da humanidade, né? Que às vezes a gente não quer dividir. Nós não queremos compreender o próximo. Então eu acho que as minhas necessidades são maiores do que a do outro. Eu sou egoísta. E por fim eu coloquei ali o orgulho. É claro que a gente vai ter aí uma quantidade enorme de motivos que impelem o homem à guerra. Mas por fim eu coloquei o orgulho. Por que o orgulho? Porque o orgulho nos faz achar que somos o centro das atenções. Há poucos dias estava passando no Instagram uma brincadeira de uma pessoa dizendo assim: eu sou o centro do mundo. E aí ele colocou um globo girando no ventilador e ele no meio. E a gente tem essa mania de achar que tudo gira em torno da gente. É o orgulho. Então o orgulho também pode impulsionar as guerras. Por quê? Porque eu quero mais, e tudo tem que ser meu. Nós vimos isso na época de Roma, no Império, né? Até mesmo levantando a bandeira do cristianismo, muitos contra outras religiões. Como assim? Achar que a sua religião é melhor que o outro e querer disseminar todos aqueles que não pensavam como você. É o orgulho, achando que você é melhor do que os outros. Então, Kardec pergunta: o que impele o homem à
guerra. E os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Aí agora nós vamos parar para a gente tentar entender o que é essa natureza animal e o que é essa natureza espiritual. O animal, ele se utiliza mais do que? Dos instintos, não é isso? A inteligência dele é uma inteligência rudimentar. Os espíritos nos falam. Que natureza animal é essa? Quando eu ando, a minha natureza animal está falando. Por quê? Porque o ato de andar, de caminhar, qualquer um faz. Agora, quando eu paro perto de um obstáculo, é o que está falando? É a minha inteligência. Então não é mais a minha natureza animal, é a minha natureza espiritual. Porque a natureza espiritual é a inteligência e a moral juntas. Essa é a natureza espiritual do ser. Vamos lá. O que os espíritos falam para a gente? Na resposta da pergunta 605 de O Livro dos Espíritos, está lá: pelo seu corpo, ele participa, ou seja, o espírito participa da natureza dos animais e dos seus instintos. Pela sua alma, participa da natureza dos espíritos. Então, pelo corpo, pelas nossas necessidades da alimentação, necessidade de nos protegermos. Os animais também não têm necessidade de alimentação, eles caçam, nós também caçamos. Eles não têm necessidade de se proteger? Tem. Eles não constroem, os pássaros não constroem ninhos, os animais não se escondem nas cavernas, alguns deles. Então, nós também temos essa natureza animal em nós. O instinto de proteção. Quando alguma coisa vem contra nós, que vai atentar contra a nossa vida, a gente não tenta se proteger? Uma das coisas que eu sempre ouvi é que normalmente quem dirige tira o seu lado. Então o carona sempre, muitas vezes, acaba sofrendo as consequências. Isso é o quê? É um instinto de proteção. Quem está dirigindo, ele está com o comando. Na iminência de um perigo, ele vai tirar o perigo. Então é um instinto de proteção. Nós temos, o animal também tem um instinto de proteção. Pela sua alma participa da natureza dos espíritos. Então, o que impele o homem nas guerras? Vamos lá voltar. Predominância da natureza animal sobre a espiritual. Ou seja, essa minha vontade de fazer, de deixar comandar os meus desejos, é a minha natureza animal. Ela está falando mais alto. Por isso que ele coloca que pelo corpo ele participa da natureza animal e dos seus instintos. E pela sua alma participa da natureza espiritual. Então, quanto mais desenvolvido o espírito, menos materializado ele está, mais próximo à natureza espiritual ele se encontra. Porque a nossa natureza espiritual qual é? Não é a vida do espírito? Não é a verdadeira vida? Então essa é a natureza espiritual. É vivermos a vida do espírito. E aí ele coloca transbordamento das paixões. Mas as paixões são más? As paixões, elas são más? O que a gente
pensa disso? Aquele que tem paixão pela medicina e agora, nesse momento em que estamos vivendo a pandemia, se dedicou a afinco para encontrar a vacina, desenvolver a vacina. Essa paixão é ruim? Não, essa paixão é boa. Mas o que os Espíritos estão falando aqui? Transbordamento das paixões é o excesso das paixões. Na pergunta 908, Kardec fala a respeito das paixões e os Espíritos respondem: as paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado. Corcel é um cavalo, né? Quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Então, vamos trazer um pouco de exemplo para nós. Quando nós estamos apaixonados, nós ficamos tão alegres, né? A gente perdoa, a gente, né, fica tão feliz. É flores, né, para a namorada, é presente para o namorado, a gente está apaixonado. Quando essa paixão nos cega, o que acontece muitas das vezes? A gente não consegue perceber os defeitos. A gente não consegue perceber, não os defeitos, vamos colocar assim, o que aquela pessoa realmente é. Porque nós temos qualidades e defeitos. Nós temos dias bons e dias ruins. Mas aquele que está dominado pela paixão não consegue perceber. E para ele, você é o objeto de desejo. E quando você deixa de ser, ele agride. Porque ele se deixa dominar pela paixão. Por isso que ele fala que é quando ele passa a governar. Uma outra coisa, comer. Comer é muito bom, não é? Todo mundo gosta de comer. E comer é da natureza animal também. Porque o espírito não precisa comer. O espírito não tem esse órgão digestivo, então não tem que comer. Então, o comer faz parte da natureza animal. Agora, aquela pessoa que é apaixonada excessivamente por comer, é um mal. É um mal. Por quê? Porque nós já sabemos que muitas doenças vêm por conta do excesso de peso, por determinadas comidas sendo digeridas excessivamente. Então a gente precisa dominar as paixões. É por isso que o que impulsiona o homem à guerra é essa natureza animal falando mais alto e o transbordamento das paixões. Por quê? Porque quando eu quero poder, quando eu quero ser o centro das atenções, eu estou deixando as minhas paixões transbordarem. E ele continua: todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. Está no Livro dos Espíritos, na nota de Kardec. Vejam, o princípio das paixões não é assim um mal. Porque, como eu falei anteriormente, aquele que é apaixonado pela medicina hoje nos ajudou aí. E às vezes a gente ouve as pessoas falarem: mas eu não vou tomar vacina, porque na época do fulano, na época da doença X, da doença Y, demoraram tanto tempo para fazer a vacina, mas não compreendem o avanço da medicina, o avanço tecnológico. Os espíritos que estão encarnando aí, que são espíritos inteligentíssimos e que vieram nos ajudar.
Porque a gente pode falar que nós, quando nascíamos, né, quando nós nascemos, eu lembro, eu sempre falo isso aqui, quando meu irmão nasceu, a gente ficava passando um algodãozinho no olho para o olho abrir. Hoje em dia as crianças já nascem, pouco tempo depois elas já estão até com dente nascendo e falando. Se demora, pega o smartphone e nos dá aula de como utilizar um telefone celular. E a gente mal consegue atender. Então, os espíritos que estão reencarnando são espíritos evoluídos, são espíritos que têm aí uma bagagem de instrução e que vem auxiliar o progresso. Continua a resposta. No estado de barbárie, que estado é esse? No estado em condição daquilo que é selvagem, né? Na época dos selvagens, os povos, um só direito conhece, o do mais forte. O que faz lembrar a gente disso? Na selva, qual é o animal mais forte? Leão. Então ele se sobrepõe, ele se impõe como rei da selva pelo quê? Pela força. Porque ele é o mais forte. Ele tem mais astúcia, né? Então ele ganha pela força. Pela força. Então o que ele coloca aqui? No estado de barbárie, os povos, um só direito conhece, o do mais forte. E isso vai lembrar lá naquela época de Roma, que veio, né, fazendo com que vários povos fossem dominados através da força. Era isso que eles conheciam, matavam, né? Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. Naquela época, tá, gente? Em 1857. À medida que o homem progride, e aí nós estamos falando em 2022, à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra. Menos frequente se torna a guerra. Por quê? Porque ele evita as causas, fazendo-a com a humanidade quando a sente necessária. Então, existe um diálogo. Depois de algumas guerras aqui no mundo, foram criados tratados, foram criadas organizações. Para o quê? Para salvaguardar os direitos daqueles que estavam ali, sendo maltratados, assassinados através da guerra. Então, menos frequente se torna a guerra. Na pergunta 473, Kardec pergunta: da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? O que vocês acham? Algum dia a guerra vai desaparecer da face da Terra? E os Espíritos respondem que sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, nessa época, todos os povos serão irmãos. Então, quando é que vai desaparecer a guerra? Quando todos nós praticarmos a justiça, a lei de Deus e nos considerarmos irmãos. E o que é justiça? O que é justiça, gente? Como nós podemos definir justiça?
está lá na resposta da pergunta 875. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E esses direitos, eles vão progredindo. Por quê? Porque os direitos, eles estão nas leis humanas e estão nas leis de Deus. Os direitos da lei de Deus, eles sofrem mutação? Eles vão mudando de acordo com o tempo? Os direitos das leis de Deus? Não. Por quê? Porque Deus é imutável. Então as suas leis não sofrem modificação. As dos homens, sim. O que era certo na época de Moisés não é mais certo hoje. O que é certo em Marrocos, né? Os homens podem casar várias vezes, não é certo no Brasil. E assim sucessivamente. Por quê? Porque o direito humano, ele vai modificando com o tempo, mas o direito de Deus não se modifica. E aonde está? E no que a gente pode dizer que se baseia o direito da lei de Deus? Na pergunta 876, Kardec questiona: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural, segundo a lei de Deus? Qual é a base da justiça segundo a lei de Deus? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Então, a base do direito da lei de Deus está em fazer o outro com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Então, a partir do momento em que a humanidade estiver pronta e consciente de que a justiça está em fazer com o outro o que você gostaria que fizesse com você, muitas coisas irão desaparecer, inclusive a guerra. Por quê? Porque ninguém vai querer fazer esse combate. E aí nós vamos lembrar de uma figura muito importante, muitos já ouviram falar, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele nasceu em 2 de outubro de 1869 e desencarnou dia 30 de janeiro de 1948. E para quem acha que Mahatma Gandhi usava aquela roupa tipo franciscano, tipo monge budista, com aquela sandalinha rasteira, para quem acha que ele era uma pessoa inculta, grande erro. Mahatma Gandhi, ele era advogado, nacionalista, anticolonista e especialista em ética política. O homem era um gênio. Ele sabia muito, ele sabia sobre direito, ele sabia sobre ética política, ele sabia sobre muitas coisas. E qual foi o papel dele? Ele teve um papel importantíssimo na Índia. Ele empregou resistência não violenta para liderar a campanha bem-sucedida para a independência da Índia do Reino Unido. Olha só que importante. Olha como quando os homens forem capazes de praticar a justiça, as guerras serão diferentes. Ele modificou um pensamento de guerra através da palavra. Convenceu as pessoas através também do jejum, né? Que eles veem. O amor. É através do amor.
que nós iremos vencer as guerras. Mais para frente eu vou falar a respeito disso, muito interessante também. Ele também fala que se um único homem chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. E foi o que ele fez. Ele, através do amor, do diálogo, da compreensão, ele tirou o povo indiano do jugo do povo do Reino Unido. Na pergunta 744, Kardec questiona se o que objetivou a providência, o que Deus, tem como objetivo tornar necessária a guerra. Por que existe a guerra? A guerra, ela está no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo 7, que fala sobre as leis morais, é a lei de destruição. A guerra está na lei de destruição. Faz parte. Então, Deus, sabe, deixa que aconteça. E qual é o objetivo dela? Por que acontecem as guerras? A liberdade e o progresso. E aí nós vamos falar um pouco sobre essa liberdade, sobre esse progresso, em uma questão histórica, e vamos falar também de hoje. A questão histórica é que nós vimos o povo hebreu ser escravizado durante muito tempo. E quando Jesus vem à terra, o que eles esperavam? Eles esperavam que Jesus fosse o rei que levantasse a multidão para guerrear contra os romanos. E o que Jesus faz? Ele trouxe o amor como forma de aniquilar o ódio que existia na época. Então a guerra, ela tem como objetivo a liberdade. Nós vamos também lembrar de Joana d'Arc. Joana d'Arc, uma menina de 16 anos que morava em Dormy, sai de lá, vai lutar pelo exército francês. Para quê? Para devolver a França aos franceses. Porque a França estava sob o domínio dos ingleses, da Inglaterra. E Joana d'Arc vai e tem a missão de devolver o reinado ao Carlos VII, se não me engano, que era o verdadeiro rei da França. Então ela vai através da espada para libertar o povo. E aí na Revista Espírita de janeiro de 1862, se não me engano, na espada, não me engano, 1862, através da médium senhora Didier, o espírito Lamennais, ele vai falar que muitos acontecimentos a gente pode achar que era uma barbárie, e foi, mas que foram necessários. Porque César, por exemplo, quando ele vai e toma uma vila, que o nome da vila era... Trouxe esse papel e esqueci onde ele está. Agora não vou achar, mas enfim. Tem uma vila que ela acaba se tornando a França de hoje. E aí depois de César vem
Clovis, que era um rei bárbaro, e que depois ele vai se converter ao catolicismo, vai se batizar, e aí ele se torna rei da França, e depois dele vem Carlos Magno, que também era um déspota, mas em compensação ajudou a França a progredir. Para quê? Por que isso tudo aconteceu? Para que o Espiritismo viesse a ser codificado na França. Todos esses acontecimentos não aconteceram por acaso, tinham que ser para ajudar ao processo da codificação do Espiritismo. Então, liberdade e progresso. E aí, Jorge Elarmat, ele vai falar para a gente dessa liberdade, desse progresso espiritual. Como assim? A guerra, ela tem o objetivo da liberdade, do progresso espiritual. Ele fala que neste momento em que estamos vivendo, com uma pandemia, aonde os espíritos, através de Divaldo, nos avisa que o processo seria muito pior para a humanidade, porque parava aqui na Terra, no globo terrestre, uma nuvem carregada de ódio. E aí vem o coronavírus e faz o que com a gente? Faz com que a gente se sensibilize, com que a gente dê mais valor, dê valor ao próximo. Quantos de nós perdemos pessoas queridas nessa época e não tem uma pessoa que não se emocione em falar? Porque foram tantas perdas. E fez com que os nossos corações, os corações da humanidade, se abrissem para o amor. Então é essa liberdade, é a liberdade do homem velho, é libertar daqueles conceitos antigos para que a gente possa receber os conceitos novos. E quais são os conceitos novos? Os conceitos do amor, da caridade, da humildade. Em entrevista há pouco tempo, num jornal, se não me engano, CNN, um jogador chegou no aeroporto aqui do Rio, do Galeão, e o repórter perguntou a ele qual era o sentimento que ele tinha da guerra. E ele respondeu: o amor. E aí o repórter: mas o amor? Como assim o amor? Ele viu o amor na ajuda de todos aqueles que estavam próximos. Ele conseguiu chegar na fronteira da Polônia. Ele foi extremamente bem recebido. Ele foi abraçado. Ele viu pessoas ali sendo abraçadas através do amor. Então, a guerra liberta o homem daquele sentimento ruim, daquele sentimento que escraviza, para esse sentimento de amor ao próximo. E é depois de uma pandemia. Por que depois de uma pandemia? Porque se fosse antes, nós estávamos muito preocupados com nós mesmos. Cada um vivendo o seu mundo, cada um no seu orgulho, cada um no seu flash. Mas hoje a humanidade está preocupada com o próximo e a guerra mexe com a gente. Quem aqui não fica triste por ver o que está acontecendo no mundo? Quem aqui não envolve nas suas preces todos aqueles que estão ali passando por esse momento? Então, é o progresso. O progresso também está no que a gente está vendo hoje. Porque as guerras que aconteciam no passado, aconteciam, ninguém sabia, e aí vinha o noticiário do que eles queriam que a gente soubesse. Mas hoje nós estamos vendo em tempo real. O progresso faz com que a gente amplie os nossos horizontes.
perceba o que está acontecendo. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Aquele que está na frente das batalhas da guerra e só pensa nele, no proveito dele, em atender às suas necessidades. O que a gente deve pensar? Os Espíritos respondem: grande culpado. É esse e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua missão. Então, isso é para a gente pensar. E aí, eu trouxe uma mensagem que vai falar um pouco das guerras entre nós. No livro Fonte Viva, na mensagem 114, tem a mensagem que fala, tem o título, Embainha tua espada. Quem sabe quem falou isso? Quem falou, embainha tua espada? Jesus fala para Pedro. Quando os soldados vão pegar Jesus, vão aprisionar Jesus, Pedro tira a espada e corta a orelha de um dos soldados. E Jesus fala para ele o quê? Pedro, embainha tua espada. E por que Jesus falou isso? Porque se Pedro continuasse e os outros apóstolos pegassem as armas, o que teria? A guerra. Embainha tua espada, falou Jesus. Está escrito em João, capítulo 18, versículo 1. A guerra foi sempre o terror das nações, furacão de inconsciências, abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifestam. O que a civilização ergue, ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. O que a gente está vendo? Bombas destruindo cidades inteiras. Cidades que foram construídas com o suor de tantas pessoas. A guerra tem o poder de fazer isso. Diante dela, surgem o morticínio e o arrasamento que compelem o povo à crueldade e à barbárie, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Quantos estão ali envolvidos naquela nuvem de ódio, de terror? Ocorre mesmo dentro de nós quando abrimos luta contra os semelhantes. Nós temos que ter cuidado, porque a guerra, ela começa como? A guerra começa com um. Com esse um, ele convence 10. Com 10, eles convencem 100. Com 100, eles convencem milhões. A guerra começa com um. Ocorre mesmo dentro de nós quando abrimos luta contra os semelhantes. Nós temos que ter cuidado. Porque se hoje nós não temos mais idade, nem mais resistência para sermos os líderes da nossa nação, os nossos filhos podem ser. E é importante que a gente os eduque para a verdadeira justiça, para a verdadeira caridade, sustentando a contenda com o próximo. Destruidora tempestade de sentimentos nos desavora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos
fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que haviam nos relegado à retaguarda da evolução. Então, quando nós, e agora nós vamos passar por isso, né? Porque começa ano de eleições, começa a guerra de ideias. São essas as guerras que irão acontecer. Essas guerras de ideias, essas guerras silenciosas. Quando Jesus fala, muito bonito, aqui em Marcos, no capítulo 13, ele fala assim: porque, e quando ouvirdes, de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, e isso será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados, e sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor a mim, para lhes servir de testemunho. Jesus está falando aqui para os discípulos que eles iam sofrer. E essas guerras que ele está anunciando é ao longo da humanidade. Não era só naquela época. Era ao longo da humanidade. Mas nós estamos sozinhos? Não. Ele continua aqui. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, aquele que estiver com Jesus, com Deus, até o fim, esse será salvo. Esse terá o benefício do amor, da glória, de estar junto com o Pai, com Jesus. Depende de nós. Depois disso, muitas vezes, devemos atravessar aflitivas existências de expiações para corrigir as brechas que nos alvitam o barco do destino, em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremos da palavra do Senhor: embainha tua espada. Quando nós estivermos, às vezes nós estamos na família e puxa um assunto, aí a gente começa a querer que a nossa opinião prevaleça. Olha a guerra, começando por um. Aí se tem aqueles que são simpatizantes com a gente, já começa 2, 3. Se eu junto num grupo de WhatsApp, já tem 20. Se eu vou para as redes sociais, já tem mais. Olha a guerra começando. A gente tem que ter cuidado. Cuidado, embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Qual é o bom combate? Paulo, na carta a Timóteo, ele fala: combati o bom combate. Qual era o combate que ele combateu? Com ele mesmo. Não foi guerrilhando com outros. Nós temos que combater com nós mesmos, com as nossas imperfeições, que já não são poucas e não é nada fácil. Porque se a gente anda 2 passos para frente, a gente anda 3 para trás. A gente às vezes fica pedindo pelo amor de Deus para não nos dar situações para que a gente não caia, porque senão a gente acaba caindo. Porque nós ainda não somos fortes. Nós ainda estamos desenvolvendo essa força. Não é para desanimar, é para que a gente possa ter coragem e continuar. Porque Jesus esteve aqui para nos ensinar e Deus espera de nós. Porque Deus nos fez espíritos que, para chegarmos à perfeição, façamos a paz com os que nos
reinado de luz. Então, busquemos a paz. Está no momento de fazermos prece? Está no momento de nos reunirmos nas casas espíritas e orarmos? Está. Mas está no momento que não podemos mais escapar. Qual é? O de nos melhorarmos. O de procurarmos a perfeição a todo momento. E quando nós deixamos essa centelha da guerra nos dominar, e o sentimento às vezes de apatia, não é empatia, porque empatia eu me comovo com a dor do próximo. A apatia é quando eu não me importo com o próximo. Então muitas vezes eu estou dominado por esse sentimento de porque é lá, não é aqui. A gente não pode pensar assim. Nós temos que pensar que do jeito que é lá, pode sim ser aqui. E nós precisamos ajudar. Simular o meio para a Sim. não através de sentimentos, Sim. Com certeza. Hoje nós estamos. Verdade. Sim. Ótimo a Vera falando. Nós estamos na globalização. E a globalização significa que todos nós nos ajudamos. E para quem acha que a guerra lá não vai nos atingir, o barril de petróleo hoje já bateu a mais de 100 e poucos reais. Daqui a pouco a nossa gasolina vai estar mais de 8 reais, já está 7. Então, já está afetando. E vai nos afetar. Porque pessoas estão vindo, chegando, precisando de ajuda. Então, que a gente possa receber. A gente possa estar pronto para receber o reino de Deus, para que a gente possa estar realmente compadecido daqueles que precisam. A guerra, ela vai acabar quando nós compreendermos que temos que ser justos. E a justiça, ela tem que ser de acordo com a justiça de Deus. Né? Gente, muito obrigada. Ainda tem 5 minutos, então vou passar uma música, tá? Eu trouxe uma música para que a gente possa ouvir, porque eu tenho escutado muito essa música agora, e eu acho que todos vão saber qual é. Deixa eu ver. Não sei se ela vai tocar. Não sei se ela vai tocar. Vai tocar. Não vai tocar. Ela tocou da última vez. Tá baixo. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Disso aqui. Acho que agora eu vou melhorar. Tá tocando ali. Bom, a gente pode cantar, né? Quem sabe cantar pode cantar.
Gente, muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada aí nesses momentos, que a gente possa, né, sair daqui e pensar um pouco na nossa vida. Então que a gente consiga, né, levando em consideração isso que a André